As críticas ao Alexandre de Moraes que eu concordo em parte. Ele falou a respeito do Xandão ter falado sobre a mídia regular, a mídia convencional, mas o Alexandre de Moraes também sabe que muitas das fake news bolsonaristas elas partiram de veículos tradicionais. Mas o que eu quero falar que foi um avanço na fala do Alexandre de Moraes é quando ele fala a respeito da regulação das redes sociais. Quando a gente fala sobre redes sociais, gente, quando a gente fala do Meta, que é o dono do Facebook e do Instagram, quando a gente fala a respeito do próprio Google, a gente fala do Twitter, que recentemente foi adquirido por 44 bilhões de dólares, numa das maiores aquisições do mundo da tecnologia pelo bilionário Elon Musk. Quando a gente fala dessas redes, elas têm uma influência social muito grande e que a legislação global e local do Brasil, principalmente, ainda não dá conta do alcance dessas redes. Os ministros do Supremo foram convidados para um evento do LIDE, que é o grupo empresarial do João Dória, e o Alexandre de Moraes bateu pé em cima das bandeiras que ele pretende defender como ministro do Supremo e como presidente do TSE, no comando do TSE, que ele fez contra os bolsonaristas. Ele está tentando agora desarticular essas mobilizações golpistas na frente dos quartéis, e ele fez uma fala a respeito da importância da regulação das redes sociais, porque a desregulação levou o baixo Não é nível que nós possível temos hoje. que nós não tenhamos consciência que a desinformação, o discurso de ódio, discursos preconceituosos, discursos agressivos nas redes sociais vêm corroendo a democracia. Eu quero fazer uma analogia que fica mais, talvez, até mais fácil para que todos entendam. Imaginem cada um dos senhores, uma das senhoras, na sua empresa, se houvesse uma campanha de desinformação e ataque. Olha o Merval Pereira ali atrás. Como houve e vem ocorrendo em relação ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal. Façam só esse exercício, essa reflexão. Dioturnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria. E não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, e isso é um problema mundial. A União Europeia tem constituído já há 2 anos uma comissão para regulamentar. A Austrália tem uma legislação inicial dessa regulamentação. Aqui, nos Estados Unidos, o Congresso americano vem estudando essa regulamentação, porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente, sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. E essas milícias digitais, e não é uma novidade brasileira, todos sabemos, isso começou aqui nos Estados Unidos, na extrema-direita dos Estados Unidos, foi para o leste europeu, para países europeus e também sul-americanos. Esse ataque das milícias digitais é um ataque à democracia, é um ataque à liberdade. Sob o falso manto de liberdade de expressão sem limites, o que se pretende é corroer a democracia. O que se pretende é corroer a liberdade nos seus 3 pilares. Na liberdade de imprensa, uma vez que essas redes sociais, essas pessoas supostamente pertencentes à imprensa, acabam se misturando com a imprensa séria, com a imprensa tradicional. Só que a imprensa tradicional tem responsabilidade, a imprensa tradicional tem nome, a imprensa tradicional pode, eventualmente, ser responsabilizada. Esse é o principal ponto de divergência do Bem-vindo, e eu entendo a razão dele, porque foi a mídia da Casa Grande, e nisso ele está correto, que colocou Lula na cadeia, que colocou Temer na presidência, que deu o golpe neoliberal, que caçou as aposentadorias das pessoas e que colocou a fome de volta no Brasil, sendo que Lula e Dilma tinham tirado eles desse mapa. O Alexandre de Moraes é um apadrinhado do Michel Temer, a gente nunca pode esquecer disso. Ele está fazendo um bom serviço de combate às milícias bolsonaristas, mas a crítica do Bem-vindo faz sentido. Mas eu estou com o Xandão na questão de precisamos regular as redes sociais, precisamos regular as big techs. Vamos ouvir mais um pouquinho.
E por isso ela tem respeitabilidade. No momento em que essas pessoas, esses supostos jornalistas, supostos influencers, se misturam com a imprensa tradicional, hoje, grande parte da população não sabe mais o que é notícia verdadeira ou o que é notícia fraudulenta. Isso vai corroendo a própria imprensa tradicional. E essas milícias digitais, essa desinformação, atacam um segundo ponto, o sistema eleitoral, que é a base da democracia. Pouco importa se o voto é impresso, se são urnas eletrônicas ou se o voto é por correio. O que importa é desacreditar o instrumento democrático que é o voto. Aqui, nos Estados Unidos, o ataque foi ao voto por correio. No Brasil, foi as urnas eletrônicas. Eu não canso de dizer, e não poderia deixar aqui de repetir, nós somos a 4ª democracia do mundo em número de eleitores. Só que nós somos a única democracia do mundo que exatamente 2 horas e 58 minutos após o término das eleições proclama o resultado do presidente e vice-presidente da República. Não existe isso no mundo. Com transparência, com confiança, com legitimidade. Ao se atacar as urnas eletrônicas, ao se atacar a autoridade judiciária que faz as eleições, o que se ataca é a democracia. O que se pretende substituir não são as urnas eletrônicas. Se pretende substituir um sistema político que tem no voto livre, periódico, de todos os eleitores e eleitoras brasileiras, de mais de 156 milhões de eleitores, dos quais 125 milhões compareceram. Em 7 eleições, a primeira vez que o segundo turno, a abstenção teve menos abstenção, as eleições tiveram menos abstenção que o segundo turno, o que se pretende é atacar a própria democracia. Mas essa construção de milícias digitais, de ataques sem responsabilidade, de confusão do que é liberdade de expressão, essa confusão não ataca só a liberdade de imprensa, não ataca só o sistema eleitoral, ataca também no mundo todo o poder judiciário. Não é por outro motivo que o grande cliente dessas milícias digitais é o poder judiciário. Em alguns países, o poder judiciário, nessa sequência de ataques das milícias digitais, em alguns países o poder judiciário foi cooptado. Em outros países, o poder judiciário foi alterado, caçando-se juízes, aumentando o número de membros da corte. Agora, em vários países, e eu tenho orgulho de dizer, no Brasil, o poder judiciário não foi cooptado, o poder judiciário não foi aumentado, o poder judiciário foi uma barreira intransponível para qualquer arbítrio, para qualquer ataque à democracia e para qualquer ataque à liberdade. O Poder Judiciário atuou. O Supremo, sob o comando do Supremo Tribunal Federal, e aqui com orgulho, ao lado dos meus colegas de bancada, ministro Gilmar, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, o Poder Judiciário atuou, o Supremo Tribunal Federal atuou exatamente para que nós pudéssemos chegar às vésperas do final do ano com a democracia do Brasil garantida. A democracia foi atacada, a democracia foi desrespeitada, a democracia foi aviltada, mas a democracia sobreviveu. Muito bom esse vídeo aqui do Alexandre de Moraes. E eu defendo sim o que ele diz. Eu acho que tem que regular as redes sociais, até por conta disso aqui que eu vou mostrar para vocês. Gente, eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet, que é um órgão muito multissetorial, não tem ligação nenhuma com o Partido dos Trabalhadores, é um órgão técnico. E em 2014, eles aprovaram uma legislação muito importante, que foi o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet foi tão importante do ponto de vista da legislação e das leis, que o Bolsonaro, no momento em que as milícias dele estavam espalhando negacionismo científico sobre a pandemia no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram,
ele tentou mudar cláusulas do Marco Civil da internet para justamente tirar a questão da responsabilização das redes sociais a respeito disso.